Olá pessoal, vocês sabiam que o Distrito Federal possui um mapa hidrográfico de referência? Pois é, hoje eu vou conversar com uma pessoa que participou ativamente da elaboração desse material. Vambora? Vamos, Gina? Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Irene Mesquita e obrigado Irene, obrigado por me receber aqui. E ao final do vídeo nós temos uma surpresa, tá? Então fiquem até o final. E hoje vamos conversar aqui sobre o mapa, o mapa hidrográfico do Distrito Federal, um material muito interessante feito em 2016, do qual a Irene fez parte, né, da equipe. E a Irene vai nos explicar, né, vai nos falar como foi o processo de construção desse mapa, a importância desse mapa, as características encontradas e curiosidades que nós temos aqui na hidrografia do Distrito Federal e a importância da hidrografia do Distrito Federal, né? Bom, Irene, você se formou em geografia, né? Exato. Fala um pouquinho da sua trajetória. Formei em geografia, né, com a especialização, também mestrado em geografia, e fui servidora da Secretaria de Meio Ambiente do governo do Distrito Federal, onde eu tive a oportunidade de contribuir por esse trabalho, que teve início em 2014, né? O mapa foi publicado em 2016 e a gente teve assim 2 anos de muito trabalho intenso, de muitas conferências, muitas pesquisas, para a gente trazer uma informação mais correta possível. E especialmente quanto aos nomes dos cursos d'água do Distrito Federal, quer dizer, as toponímias dos cursos d'água, né? Eu falo sempre que a importância desse trabalho, porque é como assim, a gente tem um documento de identidade, seja nossa certidão de nascimento, se o nome vier errado, né, as consequências disso. Então, a mesma coisa, de uma dimensão assim, para o nome de um curso d'água. Então, nós fizemos um trabalho de levantamento de todos os documentos cartográficos existentes que retratavam a hidrografia do Distrito Federal, e tivemos como assim 2 documentos norteadores para esse trabalho, né? Que foi um documento elaborado na década de 90 pela Codeplan, um importante documento que eu posso mostrar para vocês, que é um documento da revisão das toponímias, da toponímia dos cursos d'água do Distrito Federal, né? Essa aqui é a versão final. Esse foi um trabalho muito importante, porque ele fez o levantamento de 4 documentos oficiais que traziam os nomes dos cursos d'água, né? E aí, então, considerando esse documento como também um mapa novo Distrito Federal, que a gente Nós temos chama, ele aqui, né? o mapa Vou das mostrar aqui. fazendas, né? São popularmente conhecidos por quem trabalha com cartografia do Distrito Federal, estuda a cartografia como o mapa das fazendas do Distrito Federal, né? São as fazendas que aqui existiam e quando começou a desapropriação, né, para cessão das terras para a construção de Brasília, né? Ele foi elaborado, né, pela comissão de cooperação, pela mudança da capital, né? É uma né? comissão, só comentando um pouco a respeito, é uma comissão formada pelo estado de Goiás à época. Ela funcionou de 1955 a 1958 e essa comissão foi responsável por fazer todo o levantamento, né, da cadeia dominial das fazendas que então existiam no quadrilátero já definido, né, do Distrito Federal. Exato. E esse mapa então serviu de base para esse trabalho do mapa hidrográfico, né, conforme você está falando. Exatamente, são esses 2 documentos.
E esse mapa que você está falando das fazendas, né, é tão interessante porque à época não existia GPS em uso aqui, né? Então, e aí essa informação do nome do curso d'água registrado nesse mapa, ela é muito importante porque geralmente naquela época os divisores, né, de divisas das propriedades tinham como referência os cursos d'água. Então, assim, é um documento que a gente traz essa informação com uma certa segurança também, né? Bom, e aí então vocês se utilizaram dessas fontes documentais como referência, né? Exato, isso porque quando da proposição do zonamento ecológico e econômico do Distrito Federal e também do enquadramento dos corpos d'água do Distrito Federal, já a gente vinha a necessidade de ter um mapa hidrográfico com os nomes o mais correto possível, porque existiam documentos cartográficos que já estavam com algumas divergências de nomes, né? E o enquadramento, que tem como objetivo, né, a qualidade de água, né, a ser alcançado ou a ser mantido em um determinado curso, e esse enquadramento ele cita o nome do curso, então daí a importância da gente poder num documento oficial dizer exatamente o nome correto daquele curso d'água, né? Então esses dois instrumentos de planejamento, eles já, eu acredito que eu considero que esse mapa hidrográfico do Distrito Federal de 2016 é fruto desses dois instrumentos de planejamento hoje, né, atualmente aprovados pelo governo do Distrito Federal, né? Então, e ao fazer todo esse levantamento, essas análises, né, que foi um trabalho feito por uma equipe, então, sob a coordenação da Maria Silva Rossi, com a participação do Rogério Alves e também da minha colega Gabriela Romão, a gente se debruçou muito intensamente comparando todos os documentos cartográficos, né? Então, eu acredito que a ideia não era sanar todas as dúvidas, fazer todas as correções com relação às toponímias, mas naquilo que foi possível, da que a gente foi encontrando, então a gente buscou, né, tá aqui registrado nesse mapa hidrográfico do Distrito Federal, que já tinha uma defasagem de 10 anos, né? O último que foi publicado, o anterior foi em 2006, né? E então esse trabalho foi feito à época com acompanhamento, o apoio, né, sob a gestão também do André Lima, também a equipe dele, especialmente o Cassius, o James Allen, e que tornou realidade esse trabalho, que está disponível no site da SERA, né? Para quem quiser pesquisar. No verso do mapa a gente traz uma paisagem que foi cedida pelo artista Rômulo Andrade, que retrata a vereda, né? As paisagens belíssimas que nós temos aqui no Distrito Federal. Então o Distrito Federal está nesse contexto, né, que é do bioma cerrado, né, com toda essa diversidade, essa riqueza que nós temos dos aspectos bióticos, abióticos, né, e é importante considerar e compreender por que a gente tem essa delicadeza com relação aos recursos hídricos aqui no Distrito Federal. Apenas por uma forma didática, podemos considerar que o Distrito Federal está bem na pontinha, né? E nós temos no Distrito Federal pequenos cursos d'água que nascem e tomam 3 direções distintas, né? Uma parte vai para a região hidrográfica Tocantins-Araguaia, uma outra parte vai para a região hidrográfica de São Francisco, e uma outra parte vai para a região hidrográfica do Paraná. Então, nós temos aqui nascedouro de pequenos cursos, então, quer dizer, nossos cursos são rasos, não são profundos, não são largos, né, são estreitos e tem pouca vazão. Então, eles tomam 3 direções distintas.
Então, por isso a importância da gente identificar no nosso território as áreas de recarga para que a água da chuva possa permanecer o máximo de tempo, né? Também no sentido de infiltrar, percolar, reabastecer os aquíferos e retomar a superfície através das nascentes, alimentando os nossos cursos d'água. Então, quando a gente passa a compreender, né, essa delicadeza, né, que nós estamos aqui, estamos no alto, né, no dispersor de águas, no divisor de 3 regiões brasileiras hidrográficas, né? Então, aqui no contexto do Distrito Federal, nós temos, aqui no mapa, a gente considera cada cor aqui está representando uma bacia hidrográfica, né? Então, dentro do território Distrito Federal, a gente faz essa divisão, né? Então, aqui para esse outro mapa, eu fiz aqui para explicar, como eu já tinha mencionado, as 3 direções distintas. Então, aqui no norte do Distrito Federal, que é aqui no caso a bacia do Maranhão, essas águas elas vão para a bacia do rio Tocantins-Araguaia. Boa parte do nosso território encaminham suas águas para a bacia hidrográfica do Paraná. E uma outra parte, que é a divisa leste do Distrito Federal, o Rio Preto, encaminham as águas, tomam fluxo que fazem parte da bacia do Rio São Francisco. Então, e nesse contexto aqui, essa parte, mesmo dentro de uma mesma região que vai em direção, né, para o mesmo exutório, uma mesma foz, nós temos aqui no caso cores distintas representando essas bacias hidrográficas. Aqui no caso o rio Descoberto, aqui o rio Corumbá, a do Lago Paranoá, do rio Paranoá, e aqui do rio São Bartolomeu e do rio São Marcos. Essas bacias hidrográficas, então elas vão compor, né, a região hidrográfica do Paraná. Então, aqui nessa parte, esse lilás claro representa a bacia do Rio Preto. E aqui a bacia do rio Maranhão, né, que encaminha suas águas para o rio Tocantins-Araguaia. E uma fraçãozinha aqui também que vai nesse sentido, que participa da bacia hidrográfica do Paraná. Então, o que esse mapa traz? Ele traz, assim, muita história, pelos seus próprios nomes, né? Tem uma frase do próprio Wilson que eu acho que ela diz tudo. Fala que a memória dos séculos anteriores à construção da capital ainda é observável na toponímia que batiza a hidrografia. E é exatamente isso. Nós temos aqui cursos d'água com nome que retratam a época da exploração mineral do nosso território, né? Há séculos atrás, assim, então cursos como nome de Ribeirão do Ouro, Lavrinha, Córrego da Prata. Então, retratando a história de uso e ocupação desse território, né, nessa pequena fração do Planalto Central. É interessante também que o Paulo Bertrand, ele traz no seu livro, ele usa esse termo locação ecossistêmica. Então, os nomes dos cursos d'água retratam isso, a riqueza que existiu, né? Hoje um pouco muito diferenciado do que tinha antes, né, da construção da capital, mas assim, nós temos curso com os nomes retratando a fauna, a flora, né? No caso da flora, almécegas, buriti, piteira. No caso da fauna, capivara, tamanduá, lobo e etc. E é interessante também que também retrata fatos ocorridos, né? E claro que a gente não tem história, porque a gente está falando aqui de séculos anteriores à construção da capital federal, mas assim, nomes, concursos de fatos acontecidos, como o córrego Cavalo Morto, o córrego Carro Velho, o córrego Tapera do Anselmo, e assim vai. Então a gente
Essa leitura, quando a gente faz desse território, através dos nomes dos seus cursos d'água, eles retratam isso, essa história desse lugar. Bom, Irene, esse detalhe dos topônimos, ele é bastante interessante, né? É porque, de fato, ele fala da, de como o homem que ocupou esse território onde hoje é o Distrito Federal, né? Ele, em seus períodos, e aí podemos mencionar o século XVIII, século XIX, né? E o próprio século XX, né? É como ele nomeou o território a partir das suas observações, né? E como ele deu nome a esses rios, né? Então esses cursos d'água, eles acabam realmente, como você mencionou, eles são um retrato desse processo humano de ocupação, né? Então nós temos aí no estudo da linguística a toponímia, né, que se detém a estudar a origem dos nomes, né, e a relação com seus devidos topônimos, né? E ela traz isso, é uma verdadeira, o Distrito Federal é uma verdadeira aula, se olharmos para os cursos d'água, né, Exato, desse passado, né? Exatamente, E é interessante, nós ficamos muito fixos com o Lago Paranoá, né? E o próprio nome também já tem suas referências, Paranoá, né? De Parnauá, Exato. do Tupi, Lago Espraiado, né? Exato. Mas nós precisamos lembrar que temos realmente, né, o que você citou, né? Nós temos Córrego do Ouro, que faz uma referência a um período de mineração do ouro, que remete ao século XVIII, né? Exato. Contagem. Temos o Contagem, né, o Ribeirão da Contagem, ali na região do Lago Oeste, que faz referência ao posto fiscal da Contagem, né, do qual nós já mencionamos aqui, eu acho que no primeiro episódio do canal, que é o posto fiscal da coroa portuguesa, né, de 1736. Exatamente. Temos o acampamento, né, que é a referência ao acampamento da Comissão Exploradora do Planalto Central, né, que foi ao final do século XIX, foi responsável por delimitar uma área no território goiano, da província de Goiás, né, para a transferência da capital do então Rio de Janeiro para o centro do território brasileiro. Temos o cana do Rênio, por exemplo, que é um tipo de cana, né, de um tipo de uma vegetação. Temos o Córrego do Valo, que faz a referência a uma estrutura própria de fazenda, né? Demarcação de limites. De marcação de limite. Eu achei curioso esse eu não conhecia, que você falou do cachorro, do mata, que você falou que tem um nome muito engraçado, curioso. Cavalo morto. Cavalo morto, né? Que faz essa referência ao processo, né, das fazendas, provavelmente. Exato, né? Porque nós não temos muita certeza, é difícil apontar, né, em que momento, em que período que esses nomes, né, e quem foi que deu esses nomes, né? Mas nós temos uma vasta documentação, né, além que, como você mencionou, que embasou a construção desse mapa, mas nós temos uma vasta documentação que nós podemos recorrer, né? Os registros paroquiais da metade do século XIX, né, que eram os limites das fazendas, né, que tem os seus limites, o nome dos córregos. Nós temos alguns documentos de viajantes também, que podemos recorrer do século XVIII, século XIX. Temos aquele dicionário geográfico. Sim, Santa Luzia. Santa Luzia, né? Ele é fantástico, ele também de ele 1932. traz 1932, né? Sim. Eu estava lendo recente, aí quando ele fala do córrego Dois Irmãos, lá fala, é um afluente do Rio Descoberto. E é interessante que ele fala, eu imaginava dois irmãos, né? Aí ele fala que é a história de dois morros que eram bem parecidos. Olha só. Pra você ver que interessante, né? E assim, isso está registrado, né? Então algumas coisas, o próprio Rio Descoberto, né? Sim, o Rio Descoberto que tem uma relação direta com o descoberto do ouro em Santo Antônio do Descoberto.
que já leva o nome. E que antes ele era conhecido como Despenhado, né? Como Despenhado. Conforme o Bertrand, a partir de 1757, com a descoberta do ouro, aí ele passou a ser chamado por Rio Descoberto. Por Rio Descoberto. Né? Então, e é interessante que os nomes das fazendas, né? Algumas fazendas recebem o nome em função também dos nomes dos cursos d'água que estão no seu interior, né? Sim. E também, eu acho, e também vem daí o nome das RAs de Brasília. Né? De fato. Temos então Taguatinga, que é Tauatingá, Barro Branco. Exato, né? Que tem o Ribeirão Taguatinga. Sobradinho. Né? Sobradinho, Ribeirão Sobradinho. Paranoá, o Rio Paranoá. O Gama. O Gama, Ribeirão do Gama, que faz referência ao Padre Gama, né? Que foi um padre, o primeiro pároco da então Arraial de Santa Luzia, né? De 1746. Então, assim, eu acho que revela, assim, muita história, né? Carrega aqui muita história e é interessante a gente ver o mapa por essa janela, né? Sim, sim, é verdade. E é um recuperar, ou comentar, mais do que recuperar, mas comentar, né, por meio de um mapa, a hidrografia. Nós estamos falando também de saberes antigos, né, de uma forma de ler o território antiga, né, de palavras antigas, termos antigos, escritas antigas, todas encontradas aqui nos cursos d'água do Distrito Federal. Exatamente. É uma verdadeira aula que serve para a história, para a geografia, para a linguística, né? É fantástico como os cursos d'água representam um conhecimento tão imenso, né? E que extrapola mesmo as questões relacionadas às bacias hidrográficas, que são importantes, né? Mas ele extrapola, ele ganha dimensões muito mais, dimensões maiores, né? De fato, né? Trata a história mesmo. Bom, Irene, eu acho que falamos bastante, né, sobre isso. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que eu acompanhei uma parte dele, foi sempre muito interessante, né? A gente trabalha. São esses trabalhos que a gente fica doido que eles se concluam, né? Porque a gente quer ver o resultado, que é extremamente promissor. É um trabalho extremamente importante. Eu acho que você, a equipe que trabalhou contigo, né, que resultou realmente nesse material, ele é fundamental para o Distrito Federal. Lembrando, é um material de referência para o Distrito Federal, tá? O mapa hidrográfico de 2016, né? Está disponível, né? Está disponível, eu vou colocar o link aqui embaixo, mas está disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal. Então, você do Distrito Federal, estudante, professor da Secretaria de Educação, das escolas particulares, você de fora do Distrito Federal, pode ter acesso, saiba que tem o mapa, né? E vocês podem acessar, consultar, e tem aqui um documento extremamente importante. Eventualmente, mais para frente, você acha que tem o trabalho ele é refeito em cima desse aqui? Sim, eu acho, a gente brincava lá na equipe assim, que é um trabalho sem fim, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para fazer. Eu acho que com relação às toponímias, nem tanto, né? Certo. Mas, assim, registrar que a gente não sanou todas as dúvidas, né? Não tinha essa pretensão, mas a gente está disponibilizando um trabalho feito com muita seriedade, responsabilidade, né? E tem todo um trabalho de adequação a essa base hidrográfica, né? Que, conforme foi estabelecido pelo Conselho de Recursos Hídricos, de ser adotada uma base hidrográfica comum por todas as instituições do governo do Distrito Federal, né? Então, é importante, tem essa importância esse trabalho, né? E que deve ter continuidade, né? De aprimoramento ao longo dos anos, né? Sim, como todo estudo, né? Exato, muito importante isso. Vai finalizar com a surpresa. Sim, nós temos uma surpresa. Vocês vão ver agora em seguida. Obrigado. Grata a você. Parabéns pelo canal. Obrigado. Eu sou Marcos Mesquita,
Eu sou o Vitor Mesquita e nós somos o duo Viola Progressiva, que tocamos instrumento aqui, violas, né? Agora o Vitor aqui está com o violão para interpretar essa música, né? Que é uma homenagem à água. Nós fazemos um trabalho assim, diferenciado no sentido de estilo, né? De gênero musical na viola caipira, abrangendo vários gêneros, inclusive muito rock progressivo, por isso essa nossa nome, né? De viola progressiva, pela essa forma progressiva de a gente compor, né? E essa música chamada Água foi composta para o Festival Água do Terceiro Milênio, né? No terceiro milênio da Associação Novo Encanto, né? De Desenvolvimento Ecológico. Então a gente ia fazer a abertura e eu fiz essa letra, né? Em homenagem a essa abertura, né? Isso tem alguns anos, eu não lembro exatamente quando foi, mas foi essa homenagem à água.